Olá, eu sou Roberta Rinaldi e hoje nós vamos fazer um passo a passo em feltro. A peça que nós vamos apresentar é esse anjinho, que pode decorar o quarto da criança, pode servir também para a porta de maternidade ou para o que você desejar fazer, uma guirlanda, enfim. Você pode dar utilidade para essa peça que é muito bonita e fácil de fazer. Então, para fazer, nós vamos usar os seguintes materiais. Feltro nas cores salmão, azul, amarelo e branco. Cianinha dourada. Passamanaria na cor branca. Linha nas cores branca, azul e salmão. Gabarito circular. Tesoura. Cola de silicone líquida. Cola quente. Enchimento acrílico siliconado. Fio de silicone e blush. Bom, para começar, a primeira coisa que você deve fazer é transferir os moldes para o feltro. Para transferir o molde no feltro, você pode usar ou uma caneta específica para feltro ou o lápis 6B também, que facilita bastante a visualização. Então aqui eu já trouxe recortada a parte das asas 2 vezes no feltro branco, tá? Aqui para a cabeça do anjinho também 2 vezes o círculo que eu risquei com o gabarito. É só você colocar em cima do feltro e passar a caneta em volta, tá? Você já consegue fazer o círculo. Então 2 vezes no salmão. Para a roupa do anjo nós vamos precisar deste molde. Para as mangas vamos utilizar estes moldes aqui. Muito bem. Depois de tudo transferido e recortado, a gente vai começar a fazer a peça. Mas eu esqueci de dizer que também temos que recortar as mãozinhas dos anjos. São 4 vezes na cor salmão. Vamos lá? Então eu vou pegar a linha branca no fio duplo e dar um nozinho aqui na ponta, para iniciar a costura. O ponto que nós vamos usar é o ponto caseado. Então eu abro a peça aqui, as 2 peças da asa, introduzo a agulha aqui por dentro para esconder o nozinho. Todo o início vai ser assim, né? Para esconder o nozinho aqui dentro. E vou fazer o ponto caseado. Mantenho uma distância entre um ponto e outro. Vou puxando a agulha. E antes de terminar essa laçada, eu introduzo a agulha aqui e puxo. Mais uma vez. Antes da laçada terminar, introduzo a agulha e puxo. E assim eu vou fazer por toda a área da asa do anjinho. E aí eu continuo fazendo a costura. Aí você vai me perguntar, mas como que os pontos saem tão certinho na distância um com o outro? Eu consigo perceber o tamanho desse ponto, já no 3º ou 4º ponto que eu fizer, a distância fica mais ou menos de uns meio centímetro, mais ou menos. Se você tiver dificuldade, você pode fazer uma marcação na sua mão aqui assim, ó, no seu dedo e ir acompanhando. Conforme você vai arrastando o seu dedo com a marcação, você vai tendo a medida do ponto, tá bom? Então eu vou fazendo esse ponto bem apertadinho, que é para na hora de colocar a peça ficar bem firme. Olha só. Faço todo o contorno. Eu poderia usar um fio também dourado, se eu quisesse dar uma incrementada no meu anjinho, ou de uma outra cor, mas acho que aqui, usando o branco no branco, fica interessante, fica delicado. E eu vou costurando, e eu já estou chegando no final da linha, que é interessante eu explicar para vocês como faz para o arremate, porque isso pode acontecer no meio do percurso. Olha, eu já tenho aqui uma linha muito curta, então eu venho pra cá, introduzo a agulha aqui por dentro, deixo ela sair por aqui, mas não deixo ela passar nenhum dos lados e puxo. E aí eu só vou cortar. Você não vê nó e pode reiniciar a costura como nós explicamos no começo da operação. Então, agora eu já vou mostrar pra vocês como fica uma peça pronta, tá? Que eu já trouxe aqui pra vocês verem, olha. Já está com os pontos em toda a área da asa. Agora vamos reservar essa peça. O próximo passo é costurar a cabeça do anjinho. Então vamos lá. Os círculos na cor salmão, sobreposição um com o outro.
Agora eu vou pegar a linha salmão também para costurar, só que o ponto dessa vez vai ser o ponto chuleado. Então ele é um pouquinho mais fácil do que aquele, é o início do ponto caseado. Vamos aprender? Eu vou introduzir também o ponto, a agulha entre as partes do feltro, vou puxar. O fio também é duplo e vou fazer assim, ó, introduzir, agora eu passo ele para fora e vou fazer o ponto até o fim, olha, eu puxo até o fim. Esse é o ponto chuleado, para quem tá começando a costura hoje, ó, tá vendo, ó, pode apertar um pouquinho e ele vai ficando inclinadinho mesmo, porque ele vai acompanhar o formato da sua peça, tá bom? Ó, aí eu vou fazer em toda a volta, só que eu vou ter que lembrar de deixar uma parte aberta, porque eu vou colocar nessa peça o enchimento, a cabeça dele vai ter o enchimento acrílico, tá bom? Então eu vou fazendo, aperta bem, é um ponto fácil, a gente vai fazendo assim, uma distância também não muito grande um do outro. E agora eu vou mostrar para vocês como vai fazer para encher. Eu vou fazer aqui rapidinho. Pode apertar, porque fica bonitinho o detalhezinho aqui assim, bem apertadinho, tá bom? Aí você me pergunta, posso fazer com outro ponto? Pode fazer com o ponto que você desejar. Eu recomendo este ponto porque para uma peça cheia é interessante que fique bem firme a costura, né? Porque senão pode vazar o enchimento, né? Então a gente coloca aqui esse ponto apertadinho, então não corre o risco de a peça ficar feia. Então aqui eu continuo a costura, já está quase na hora de colocar o enchimento. O que eu vou mostrar para vocês que tem que deixar uma abertura considerável para que possa colocar o enchimento com facilidade e que sua mão caiba. Por exemplo, aqui já está um tamanho adequado para eu colocar o enchimento. Eu vou mostrar para vocês agora como faz. Eu pego um pouco de enchimento. O enchimento você pode abrir um pouquinho ele assim, ó, para facilitar a colocação. Não é porque eu tenho uma bola deste tamanho de enchimento que eu vou colocar tudo de uma vez. Aos poucos nós vamos colocando aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu pego um pouquinho do enchimento e vou colocando aqui dentro. E eu vou apertando, porque esse enchimento parece que preenche todo o espaço, mas não, cabe bem lá no fundo bastante para colocar mais, tá bom? Eu tenho uma regrinha que eu costumo dizer assim para as minhas alunas. Quando você achar que tá cheio, põe mais um pouquinho, tá bom? É que não pode ficar assim para estourar os pontos, mas ele tem que ficar bem firme. Então eu vou colocando. Se você tiver dificuldade em alcançar o fundo aqui da peça, você pode utilizar a tesoura com cuidado, ou um palitinho, alguma coisa que possa colocar esse enchimento mais para a peça, para dentro da peça. Vai colocando, cabe bastante, vocês estão vendo? Então, agora nós vamos continuar a costura. Que conforme a gente vai fechando, a gente vai enchendo, vai fechando e vai enchendo. Esse é o ritmo, tá bom? Então, eu continuo a costura, então vai ficando um pouco mais fechadinho e eu vou empurrando aquele enchimento para dentro da peça e continuo aqui. Eu não vou puxar muito o fio dessa vez, eu vou unir as partes cuidadosamente e vou fazer a costura. Se eu puxar muito, pode dar um defeito na peça, então vamos com calma nessa hora. Aí eu continuo aqui. Se eu achar que eu preciso de mais um pouquinho de enchimento, como é o caso aqui, eu vou colocar mais. Então eu pego mais um pouquinho e coloco aqui mais um pouco e vou fechando, tá? Aqui eu acho que já tá bom, então vamos continuar aqui a costura. Ajeito para não sair torto. Continuo até o fim. Aqui já tá chegando ao fim. Literalmente ao fim da linha, olha aqui, ó, já tá no finalzinho. Às vezes acontece de no último ponto a gente querer fazer o arremate e não dá. Então eu vou ensinar. Aqui, olha, aconteceu isso, foi até bom, porque muitas vezes acontece isso em casa. Então agora eu vou cortar a linha e reiniciar a costura. Eu vou cortar sempre próximo à agulha, tá bem? Aí com a própria agulha eu vou puxar esse fio aqui pra dentro. Dá um pouquinho de trabalho, mas é necessário fazer isso. Aqui, ó, eu puxo aquela costurinha que eu fiz pra dentro. Tá dando pra ver direitinho, né? Olha só. Eu puxo, tá vendo? Tá aqui dentro. Escondo ele lá, posso usar a tesoura pra ajudar.
E agora eu vou colocar a linha para costurar o restante e dar o arremate. Então vamos lá. Já coloquei a linha na agulha novamente, eu introduzo a agulha como se eu estivesse costurando do começo mesmo, tá, gente? Esconde o nozinho e continua. E o nozinho para o arremate é simples, eu vou fazer o ponto onde eu terminei. Antes de finalizar a laçada, introduzo a agulha novamente aqui dentro e puxo, já está feito o nozinho. Corto. E aí com aquela agulha que eu trabalhei, eu vou fazer assim, olha, eu introduzo aqui na peça e puxo o enchimento para dar uma ajeitadinha, tá bom? Ó, para ficar redondinho. Pronto, eu terminei aqui a parte do rostinho e o mesmo procedimento eu vou usar para fazer as mãozinhas, tá bom? Vamos lá? Vou pegar 2 mãozinhas de cada vez, eu vou unir as 2 partes da mãozinha e vou iniciar a costura por aqui. Eu preciso deixar este espaço aqui aberto, porque nós vamos encher também, tá? Então eu dou um nozinho na agulha, na linha, às vezes a gente se confunde. Vamos lá, dou um nozinho na linha e vou introduzir aqui. Vamos lá, ponto chuleado, que é o mesmo que a gente fez na cabeça do anjinho, a gente vai fazer na mãozinha. Eu já tenho uma pronta aqui, não vou precisar repetir isso para vocês. Vou mostrar como faz para encher, porque ela é muito pequenininha, tá bom? Vamos lá? Eu vou abrir aquele espaço que eu deixei aberto, lembra que eu pedi para deixar aberto? E vou colocar um pouquinho do enchimento, mas é bem pouquinho dessa vez, tá? Então, como a área aqui é muito pequenininha, a gente faz o uso da tesoura para fazer, para fazer o auxílio para introduzir o enchimento, que é mais difícil mesmo, ó. Tem que preencher aqui, ó. Tá vendo? A mão vai ficando cheia. Fazer isso com a outra também. Introduzindo assim aos poucos. Ó, empurrei aqui dessa vez só com o dedo mesmo. E aí eu vou segurar firme aqui, porque eu preciso fechar esse pedacinho aqui. Então eu pego a agulha. Ó, até a própria agulha já ajuda a colocar lá pra dentro o enchimento. E vou fazer o chuleadinho mesmo, tá? Esse ponto é muito fácil de fazer. A gente vai fazendo assim, a peça é pequenininha, mas não dá trabalho não, ó. Fiz isso. Corto, vou fazer a outra. Então, agora eu vou continuar aqui a costura com o ponto chuleado até o final, para completar aqui a parte das mãozinhas. O arremate é a laçada, eu introduzo a agulha aqui. Então agora eu vou cortar aqui, então eu já tenho as 2 mãozinhas prontas, eu vou reservar um pouquinho aqui. O próximo passo é fazer os braços do anjinho, que depois nós vamos unir a essas mãos. Então eu tenho essa parte aqui, que eu vou chamar de manga, mas vão ser os braços também do nosso anjinho. Deixa eu tirar essa agulha aqui, deixar o material sempre, a área que você vai trabalhar sempre limpa. Então eu vou dobrar ao meio esse molde que eu tirei aqui no azul da manga, tá? Dobrei ao meio, veja bem. Esta parte eu vou deixar sem costura. Eu vou iniciar a costura apenas aqui e aqui. Vamos lá? Eu vou pegar também a linha azul. Vocês viram que para cada cor que eu uso em feltro, eu uso a mesma cor de linha, mas vocês podem variar se quiserem, tá? Então eu vou costurar também com um ponto chuleado. Escondo o nozinho. E vou fazer a manga aqui, vamos esconder bem o nozinho. E vou fazer a manga aqui do anjinho. Usa um fio comprido essa professora, mas às vezes é mais fácil do que ficar trocando toda hora. Mas há quem use o fio curto sem problemas. Aqui eu vou até o final. E já vou mostrar para vocês a peça pronta, já costurada, para vocês verem o resultado. Depois que eu costurar aqui, eu vou costurar esta parte e deixar esta parte aqui aberta. Vamos ver uma pronta? Aqui eu já tenho, olha só, as mangas costuradas, já com a abertura aqui, nós vamos encher um pouquinho essa manga. Com um detalhe de que nós vamos usar bem pouco enchimento dessa vez, tá? Não é para deixar a peça estufada, é bem pouquinho, tá bom? Eu vou colocar aqui só mesmo para colocar assim, para deixar fofinho, nada estufado. Então, olha, bem pouquinho mesmo.
Eu vou colocar aqui, tá? Bem pouquinho mesmo, é pra deixar fino, olha, é pra deixar assim, ó, tá? E aqui também, ó, bem pouquinho. E aí eu vou repetir a operação com a outra manguinha também, tá? Colocando bem pouquinho de enchimento. Vamos lá, aqui. Isso, vou colocar pouquinho de enchimento, deixar fofinho assim, porque agora eu vou introduzir as mãozinhas neste buraquinho aqui, ó. Tá bom? Então, o desenho da manga, ele acompanha uma curvatura aqui, assim, ó. Então, nós vamos colocar a mãozinha, perdão, com o polegar, acompanhando essa dobra aqui, ó, essa ondulação, tá bom? Aqui, ó. E vamos usar a cola quente. Com muito cuidado, você vai pegar a cola quente e vai passar aqui e aqui. Porque a gente vai prender a mãozinha aqui dentro, ó. Ó. Fixa bem os dois lados e reserva. Lembrando que quando for colar a mãozinha na outra manga, ela tem que estar virada aquela ondulação para o outro lado. Você tem uma mão esquerda e uma mão direita, tá? Então vamos lá. De novo eu coloco aqui a cola e vou introduzir a mãozinha aqui. Cuidado para não se queimar, que o nome já diz, a cola é quente. Então eu tenho aqui já as duas mãozinhas coladas com os polegares virados para cima. Vamos reservar essa parte para a gente continuar a roupinha do anjo. Para a roupa eu tenho este molde aqui, que deve ser dobrado ao meio, porque eu vou costurar aqui e aqui. Então vamos lá, eu pego a agulha, do mesmo jeitinho que eu fiz as mangas, eu vou fazer o ponto chuleado deste lado e do outro lado também. Aqui eu estou usando a cor azul, mas se você quiser fazer um anjinho para decorar o quarto de uma menina, por exemplo, você pode usar uma outra cor, um rosa, ou mesmo fazer a roupinha com um feltro estampadinho, aí fica a seu critério. Tem muitas cores no mercado para você escolher, tá bom? Aqui, olha, eu vou fazendo ponto, usando sempre fio duplo. Quem utilizar a linha de meada, que às vezes tem pessoas que gostam de usar a linha de meada, que é aquela de bordado do ponto cruz, pode usar 4 fios que tá bom, tá bom? Aí eu vou terminando aqui. Faço o arremate. E vou cortar. A mesma coisa agora pro outro lado, tá? Eu vou dar um nozinho na linha e vou fazer o ponto chuleado aqui. Continua a costura até o final. E depois eu vou colocar o enchimento também. Só que dessa vez, como é o corpinho, eu vou usar mais enchimento do que eu usei na manga. Esse tem que ser bem firme mesmo, tá bom? Como nós fizemos a cabeça do anjinho, com bastante enchimento. Só que a gente vai colocar aos poucos, como a gente já explicou aqui. Olha, terminei a costura. Passo o arremate. Vamos dar continuidade. Vamos cortar aqui e encher a peça por esse buraquinho que a gente deixou no começo, tá bom? Eu pego o enchimento. Aos poucos, eu vou colocar aqui, vamos colocar aos poucos o enchimento. Vou colocar um pouquinho mais. Tem que segurar. Conforme a gente vai colocando, a gente vai segurando aqui com a outra mão, tá? Pra não deixar escapar. Ó, um jeito de segurar melhor assim, ó, coloco as mãos dos dois lados, que aí prende com facilidade. E aqui eu continuo a costura com ponto chuleado, fechando a peça para não deixar escapar o enchimento. Então, aos poucos eu vou com cuidado. Aqui. Vamos lá, continuando a costura até o final. Passo o arremate, porque depois disso nós já vamos passar para a montagem
do anjinho, que vai ficar lindo, gente. Dá para usar em bastante coisa, fazer para o seu filho em casa, para dar de presente. Agora aqui quase terminando. Aqui ficou um pedacinho que eu também posso cortar. Aqui, ó. Ficou só um excesso aqui que eu vou tirar para não ficar feio. Pronto. Já tenho aqui a parte cheinha, firme. E aí agora nós vamos começar a montagem do anjinho. Então eu deixo a área livre. E vou começar a montar o anjinho pela asa. Eu pego a asa, coloco sobre a mesa. Aí eu vou utilizar a cola quente. Eu pego a cabecinha do anjo, escolho lá o melhor lado, sempre tem um ladinho mais bonito que o outro. A gente escolhe sempre o lado mais bonitinho. Aí eu vou colocar aqui, ó, um pouco de cola quente aqui. Exagerado, mas é assim mesmo, tá? E vou fixar aqui, ó. Quando a gente cola com a cola quente, a gente precisa ficar segurando um pouquinho mais aqui pro tempo dela secar, porque senão fica repuxado e fica feio o trabalho. Então segura um pouquinho. Se você achar que precisa de mais peso, coloca uma toalhinha em cima e com peso, um livro, ou até mesmo senta em cima da toalhinha, não tem problema, não vai estragar o trabalho, é só para fixar melhor, tá bom? Deixa ali. Muito bem, colei a cabecinha aqui, agora eu vou posicionar o corpo, a mesma coisa. Eu vou colocar a cola quente aqui, vou posicionar aqui, deixa eu ver o melhor lado aqui, olha, como se fosse grudado assim, ó, a cabeça e o corpo. Lembrando que eu coloco a cola, mas se eu achar necessidade de colocar um pouco mais, eu vou colocar, tá? Aqui, daqui a pouquinho eu vou usar mais cola, vamos só colocar aqui para vocês olharem como é. Muito bem, fiz isso. Agora que eu terminei aqui, eu vou reservar essa parte porque eu vou fazer a decoração das mangas do anjinho. Vamos lá? Eu tenho aqui as mangas. Você lembra que a gente colou essa parte, mas não costurou. Então é ela que nós vamos decorar, para o acabamento ficar melhor. Só que agora nós vamos usar a cola de silicone líquido, porque nós vamos usar a passamanaria, é uma peça bem delicada, então nós vamos precisar usar uma outra cola. Então vamos lá. Eu vou pegar a passamanaria branca. E vou cortar um pedacinho para dar a volta na manga. Agora nós vamos pegar a cola de silicone, vamos abrir. E aqui eu tenho a passamanaria. Então eu vou grudar em toda a volta da manga. Eu passo pouca cola. E vou grudar aqui, fazer uma leve pressão. E vou fazer a volta. Continuo passando a cola. Venho até o fim. Pego a tesoura aqui e vou cortar aqui a pontinha, tá? Olha, vou repetir o processo aqui com a outra manga. Passo a cola. Coloco aqui a passamanaria. Deixa eu cortar o excesso aqui. Passo a cola novamente. E fixo aqui. Então eu decorei as mangas para o acabamento ficar mais bonitinho, olha lá. Vendo? Então agora a gente já finalizou a decoração. Vamos voltar naquela peça. E dessa vez nós vamos usar a cola quente. De que maneira? Agora a gente vai pegar as mãos, os bracinhos, né? E vai posicionar aqui. Sempre com os polegares para cima. Só para a gente ter uma ideia de onde ele vai ser colado, tá? Não vamos colar direto. Vamos primeiro fazer o esboço, né? Para a gente poder fazer um trabalho bem feito. Então, olha, aqui é que eu devo passar a cola quente. Eu vou passar a cola quente aqui, com cuidado, e por trás aqui do corpo eu vou colocar o braço. Ele vai ficar solto por enquanto, tá? Essa parte aqui fica solta. Então eu vou grudar aqui só onde eu passei cola. De novo aqui do outro lado. Eu vou colocar aqui, pressionar. Lembrando que se eu coloco o polegar para cima de uma mãozinha, a outra tem que ser para cima também, tá, gente? Ó, aí eu vou fazer isto aqui. Com a cola quente eu vou unir
as mãos. Só um pouquinho de cola, eu vou unir aqui. Segura um pouco até colar. Aí você vai me perguntar, eu posso colar também com a cola de silicone? Vou dizer que sim, só que o tempo de colagem é um pouco mais demorado, tá? Mas ele dá um bom resultado sim. Pronto, que eu já tenho as mãozinhas coladas e agora o próximo passo são os cabelos. Para fazer os cabelos nós vamos utilizar o feltro amarelo. Eu não preciso de molde para fazer o cabelo, eu vou precisar de várias tiras de aproximadamente meio centímetro para fazer um caracolzinho. Então, de que jeito eu vou fazer? Eu vou pegar o feltro amarelo e vou cortar essas tiras. Eu vou cortar essas tiras, não precisa ser ter um tamanho definido, mas ela também não pode ser muito fina. Eu vou cortar algumas tiras, assim e depois assim, ó. Preciso delas separadas. Feito isso, eu vou pegar essas tiras que eu cortei e vou fazer assim uns rolinhos. E vou fazer uns rolinhos. Esse rolinho, ele não precisa de cola no começo, ele pode ser só no finzinho um pinguinho de cola de silicone ou a cola quente, tá bom? Esses rolinhos nós vamos fazer alguns para fazer o cabelo. Então vamos continuar. Não tem um número definido de rolinhos para fazer, vocês podem fazer quantos rolinhos vocês desejarem. Se você tiver lã, também pode usar para fazer o cabelo. Se você tiver um barbante colorido, também fica bom. Se quiser deixar o anjinho careca, também pode. A gente dá essa sugestão porque é fácil, olha. É um rolinho de feltro que você pode usar qualquer retalho que você tem na sua casa. Fecha aqui com a cola, toma cuidado para não se queimar. Se preferir, pode usar silicone líquido. Eu tô colocando cola no começo também. Se preferir, para não escapar, pode colocar, não tem problema. Aqui. Cabelinho. Opa, cuidado para não se queimar, hein, gente? Muito cuidado. Se as crianças forem fazer, usa cola de silicone líquida que não tem esse perigo de tocar o material quente. Pronto. Então, aqui, afinal. E aí, feito esses rolinhos, nós vamos colocar na cabeça do anjinho. Vai pegar a peça. Lembra que eu falei que se soltasse um pouquinho podia reforçar a cola? Esse é o momento, olha. Aqui eu tô vendo que tá solto, então eu vou colocar um pouquinho mais de cola aqui, para que fique bem firme esse anjinho. E conforme vamos manuseando a peça, se precisar colocar mais, coloca mais, tá bom? Ó, fica mais firme. Muito bem. Agora a gente vai continuar com o cabelinho. Vai pegar a cola quente e grudar o cabelinho assim. Você pode grudar da maneira como você preferir. Então vamos lá. Você pode colar os rolinhos que você fez com a cola quente ou silicone líquido. Aí eu coloco aqui. E vou espalhando de maneira assim, não precisa ser uma coisa muito certinha, porque o cabelo do anjinho fica bonitinho de qualquer jeito. Olha só, estou terminando aqui. O que sobrar de cola quente você pode tirar os fios depois. É importante olhar bem o trabalho no final para que não fique nada sujo, nem um fiozinho fora do lugar. Finalizados os cabelinhos, a gente vai passar a fazer o rosto agora do anjinho. Eu vou pegar os olhos, que você pode escolher uma conta, um botão, ou então aqueles olhos móveis para fazer a colagem. Agora eu coloco um pinguinho de cola quente e vou colocar os olhinhos aqui. Posiciono da melhor maneira. Eu não gosto de fazer os olhinhos muito espaçados, eu gosto de fazer eles mais próximos um do outro. Mas esse é o meu gosto, você faz da sua maneira. Coloquei aqui os olhinhos. Agora eu vou pegar a linha vermelha e fazer o ponto correntinha para fazer a boca do anjinho. Para fazer o ponto correntinha, nós precisamos do fio duplo, sempre, tá? Um nozinho na ponta. E vamos fazer a parte do bordado.
Então agora, para fazer o bordado da boca, eu vou colocar aqui, como é uma peça que está grudada na asa e atrás aqui não vai aparecer, eu vou introduzir por trás mesmo a agulha e sair aqui na frente. Vamos achar um lugar mais adequado para a boca. Geralmente eu pego como referência um pouquinho a mais aqui que os olhos, tá vendo? Assim, ó, eu vou introduzir a linha aqui. Muito bem. Primeira coisa que eu faço é um ponto como se fosse um alinhavo para frente, só que eu não vou passar a agulha para trás, eu venho aqui, ó, para frente, tá? Lembrando que a gente tá fazendo como se fosse um bordado, para cá. Eu puxo, tomando cuidado para não enrolar a linha. Não preciso apertar muito esse ponto, porque o que eu vou fazer? Para criar o elo da correntinha, eu preciso passar a agulha por entre as linhas do primeiro ponto e sair aqui, ó, em frente à linha que eu bordei. Vamos devagar. Puxa devagarzinho. Presta atenção para não enrolar a linha. Mais uma vez. Passo aqui. Se eu quiser riscar o desenho da boca antes para bordar, eu posso bem fraquinho com o lápis 6B para ter a referência, tá bom? Aqui, puxo devagarzinho, com cuidado. E assim eu vou fazendo a boca. Feito o ponto correntinho, então, para encerrar, eu também posso sair lá pro trás, ó, por onde eu comecei. Tá bom? Faço assim. E já posso até cortar aqui. Faço um arremate assim. Opa! Mas aqui não vai aparecer, a gente tem que cortar aqui o fiozinho, ó. Cortamos o fiozinho. Vou pegar a cola para grudar agora, para não aparecer. Então agora eu vou pegar a cola quente e colocar um pouquinho aqui só para prender melhor. Tiro os fiozinhos, que junta mesmo, né? Fixei. Agora para fazer as bochechas eu vou pegar o blush, que é esse blush que você tem na sua casa. Eu pego o pincelzinho e vou dar uma esfumaçada na minha mão para tirar o excesso, tá? E aí eu venho aqui e faço, dou uma coradinha nesse anjo para ele ficar bem saudável. Olha, aqui eu percebi que eu fiz um pouquinho a mais. Como que eu posso salvar, vamos dizer assim, essa peça? Eu não vou passar o pincel, porque o pincel tem blush. Então o que eu vou fazer? Pega um pedacinho do feltro mesmo, qualquer retalhinho, e espalha, ó. O próprio feltro tira, tá vendo, ó? Pronto, vou fazer mais um pouquinho. Aqui acho que já deu para fazer o efeito. Vou pegar uma caneta aqui e vou fazer um risquinho para a sobrancelha. Outro também. Pode ser uma caneta para tecido, pode ser um bordado, se você gostar de bordar também, tá bom? Agora vem a parte que eu vou fazer a auréola. Eu vou usar a cianinha dourada. Então eu vou pegar um pedacinho de cianinha dourada. Aí pode ser um cordão dourado, o que você tiver lá, para dar um efeito para a auréola, tá bom? E vou fazer assim, eu vou colar aqui, de modo que eu faça a volta toda. Então assim, eu vou colar, fazer mais uma volta, tá vendo? Para dar uma reforçada nessa cianinha. Ela vai ficar mais firme. Cuidado com a mão. Então eu vou ter esse resultado aqui, tá? Que é para fazer a auréola. A auréola nós vamos colar na cabeça do anjinho. Eu coloco um pouquinho de cola quente aqui e vou fixar aqui, ó, atrás da cabecinha do anjo, para que fique aqui, ó, sobreposto ao cabelinho, tá vendo? Ela deve ficar solta assim mesmo. Ó, coloquei aqui, deixei solta aqui. O próximo passo, a decoração com as estrelas. Eu vou pegar um fio de silicone, uns 30 centímetros mais ou menos, e vou cortar. Eu vou cortar o fio e vou deixar aqui separado. No feltro azul, eu cortei várias estrelinhas e eu preciso de alguns pares dela. Então aqui eu cortei estrela no tom de azul mais claro, no tom do azul mais escuro.
Eu vou fazer essa sobreposição entre o fio. De que forma? Eu coloco aqui, seguro com a minha mão, vou usar a cola de silicone líquido dessa vez. Vou passar aqui na estrela, nas pontas, também um pouquinho no meio. Vocês reparem que eu estou segurando o fio, ainda não soltei esse fio, porque eu tenho que fazer a junção das estrelas com esse fio aqui dentro. Olha, ele vai ficar aqui. Dou um espaço e faço isso com as demais estrelas. Vocês podem fazer estrelinhas brancas, até 4 joguinhos de estrela, fica bonitinho colocar, viu? Se quiser fazer estrela maior, uma maior com o nome da criança, uma menor e a outra um pouquinho maior, vocês façam da maneira como a criatividade permitir. Olha só, vou grudando aqui. Fica como se fosse um nó. E aqui eu já tenho um pronto, utilizando também uma estrelinha branca. É necessário deixar um espaço de fio aqui em cima. De que forma? Assim, olha, eu vou amarrar a mãozinha do anjo. Eu dou um nozinho, pode apertar porque está colado, não tem problema, não vai sair. Lembrando que eu não vou deixar esse fio aparecer, então eu vou cortar um pouquinho. A peça finalizada é essa daqui, que você pode usar para decorar o quarto do seu filho. Pode utilizar também esse tipo de material, que é um nicho de MDF, que você pode pintar e depois colocar aqui, olha, fica muito bonito no quarto da criança. Pode também colocar na porta de maternidade e fazer em vários tamanhos. Aqui eu tenho uma sugestão, um tamanho para lembrancinha. Vocês querem ver? Olha só, deste tamanhinho, você pode fazer as lembrancinhas e coordenar com o enfeite que você acabou de fazer. E então, esse foi o nosso passo a passo. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo trabalho.